Caso suspeito de coronavírus é investigado em Belo Horizonte. A paciente esteve na China. Regina Duarte se encontra pela segunda vez com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de Secretaria Nacional da Cultura. Dessa vez em Brasília. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A atriz Regina Duarte conheceu nesta quarta-feira a Secretaria Nacional de Cultura em Brasília. Ela, inclusive, almoçou com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Só que ainda não respondeu se aceita ou não o convite para assumir a pasta. Ao desembarcar em Brasília, Regina Duarte disse que ainda está noivando com o governo. Uma foto do encontro com o presidente Jair Bolsonaro foi postada nas redes sociais. A atriz também se reuniu com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Regina Duarte esteve no Ministério da Cidadania também, onde fica a Secretaria Nacional de Cultura. Ela foi convidada para assumir a pasta depois que o ex-secretário Roberto Alvim foi exonerado na semana passada. A demissão veio depois de Alvim publicar um vídeo replicando frases do ministro da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Nesta quarta-feira, o secretário executivo da Secretaria de Cultura, José Paulo Martins, que ficava logo abaixo de Alvim, também foi exonerado. A expectativa pela resposta da atriz Regina Duarte é grande, já que o presidente embarca nesta quinta-feira para uma viagem de 5 dias pela Índia. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por tempo indeterminado a implementação do chamado juiz de garantias. Essa medida estava prevista no pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O magistrado atuaria na fase inicial de investigações, quando fosse necessário, por exemplo, autorizar a quebra de sigilo de suspeitos. Essa decisão vale para 4 ações que estão no Supremo. O ministro explicou que a proposta deveria ter partido do Judiciário e que a lei foi aprovada sem a previsão do impacto orçamentário. A crise da água no Rio de Janeiro deve acabar só na próxima semana, segundo o governador do estado, Wilson Witzel. A Companhia Estadual de Água e Esgoto informou que a montagem do sistema de aplicação do carvão ativado, que deve solucionar o problema, foi finalizada. Os testes operacionais já foram feitos e o início do tratamento da água está previsto para esta quinta-feira. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio determinou que a SEDAI arque com todos os custos sem fazer repasses ao consumidor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária simplificou o processo de importação de produtos derivados de canabidiol para pessoas físicas. A principal mudança foi a redução de documentos e informações que devem ser fornecidos à Anvisa. Antes era preciso apresentar prescrição e laudos médicos, além de formulário de solicitação e termo de responsabilidade. Agora, o pedido de importação pode ser feito apenas com uma prescrição médica, com preenchimento de formulário único no portal de serviços do governo federal. E a Justiça de Brasília determinou a soltura de um dos hackers acusados de invadir celulares de autoridades brasileiras. O magistrado Ricardo Leite argumentou que os fundamentos que levaram à prisão preventiva de Danilo Cristiano Marques não mais persistem porque a investigação foi concluída. No entanto, o juiz determinou medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição da internet. Danilo estava preso desde julho do ano passado. Um homem de 37 anos morreu ao ser atingido na cabeça por uma bala no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Samuel Menezes da Conceição estava a caminho do trabalho. No momento, havia confronto entre criminosos e policiais. Algumas casas também foram atingidas pelos disparos. De acordo com a PM, 2 bandidos foram presos. Uma família foi feita refém por uma quadrilha em uma chácara em Cotia, na Grande São Paulo. O genro do dono da casa foi rendido no portão quando chegava do trabalho. 4 adultos e 2 crianças de 13 e 8 anos foram trancados em um quarto. O latido dos cães da casa chamou a atenção dos vizinhos. Com a chegada da polícia, houve troca de tiros, 3 criminosos morreram e 1 foi baleado. Então vamos falar de esporte. O Operário, a equipe do Mato Grosso, anunciou a desistência da contratação do goleiro Bruno.
O acordo gerou protestos em frente ao estádio Dito Souza durante a estreia do time pelo campeonato estadual. No início da semana, Bruno conseguiu liberação da Justiça Mineira para se mudar para Mato Grosso e trabalhar no clube. O goleiro foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio. Ele cumpre pena em regime semiaberto. E o Grêmio bateu o Oeste e vai enfrentar o Internacional na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O placar foi magrinho. Depois da bobeira de Wellington, Elias fez o único gol do tricolor gaúcho sobre o Oeste, 1-0. O Grêmio tenta o título inédito da Copinha. O Inter busca o 6º caneco do torneio. Será a primeira vez na história que os clubes de Porto Alegre decidem a competição. A final está marcada para o sábado, dia 25 agora, aniversário da cidade de São Paulo, às 10 da manhã no estádio do Pacaembu.